jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a maldade. Mateus capítulo 7, verso 23. A mensagem mais famosa de Jesus, o Sermão do Monte, focava nos corações dos ouvintes e tinha seus discípulos como plateia. Pode parecer incomum ouvir que até mesmo nosso Senhor onisciente admite não conhecer algo ou alguém. No entanto, Jesus se refere a um tipo de conhecimento que está relacionado aos relacionamentos pessoais e não no conhecimento intelectual. Ao concluir seu discurso da montanha, Jesus faz o último aviso sobre a verdadeira fé. Segundo Jesus, haverá falsos profetas e cristãos que se disfarçarão como pessoas inofensivas. Mateus capítulo 7, verso 15. Cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres que se aproximam de vocês vestidos como ovelhas, mas internamente são lobos devoradores. Mesmo que usem linguagem religiosa e demonstrem poder, eles não pertencem verdadeiramente ao Senhor. Mesmo que alguém pareça ser cristão aos olhos dos outros, ainda assim pode ser considerado um praticante do mal, como afirmado no versículo 23. Apenas aqueles que seguem a vontade de Deus e são reconhecidos por Ele serão capazes de entrar no paraíso. O importante não é conhecermos a Deus até certo ponto, mas que Deus nos conheça, como Paulo explicou. Aquele que ama a Deus é conhecido por Ele. 1 Coríntios capítulo 8, verso 3. O Senhor cuida de seu rebanho como um pastor. Isaías 40, verso 11. E Ele conhece suas ovelhas. João capítulo 10, verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço, sem dúvida alguma, aqueles que são meus, e os meus conhecem a mim e têm um relacionamento pessoal e profundo comigo. Aquelas palavras sombrias, jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, mostram que Jesus é verdadeiramente onisciente. Ele não os conhecia no sentido que conheceria se eles fossem seus seguidores, mas ele conhecia seus corações que estavam cheios de maldade. A condenação de Isaías à hipocrisia se encaixa bem nesse grupo. Essas pessoas se aproximam de mim com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Isaías capítulo 29, verso 13. Os malfeitores que Jesus não conhece são falsos cristãos e falsos mestres. Apocalipse 22, verso 15. Do lado de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira, a enganação e a fraude. Jesus adverte que um dia ele dirá a um grupo de praticantes religiosos: jamais vos conheci. Deus não tem prazer em enviar pessoas para o inferno. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda o cumprimento da promessa, como alguns julgam ser demorado. Pelo contrário, ele é paciente convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eles tentam justificar a si mesmo como dignos do paraíso com bases em suas obras, mas isso não funcionará. Embora afirmam fazer todas essas boas obras em nome de Cristo, falharão em realizar a única obra que mais importa: ter fé naquele que Ele enviou. Assim, Jesus, o justo juiz, os condena a uma separação eterna de si mesmo. Eles vão à igreja, talvez para cumprir alguns deveres religiosos diários, mas pecam contra Deus e o seu próximo, assim como qualquer outra pessoa poderia fazer. As pessoas a que Jesus se referia aqui tinham feitos espirituais impressionantes. Eles profetizavam, expulsavam demônios e faziam muitos milagres. Embora essas coisas sejam grandes, elas não têm valor em comparação com a verdadeira comunhão e conexão com Jesus. Surpreendentemente, eles até faziam essas coisas em nome de Jesus, mas nunca tiveram realmente um relacionamento de amor e comunhão com Ele. Lemos:
jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a maldade. Em última análise, a salvação baseia-se em conhecer Jesus e ser conhecido por Ele, em vez de apenas confessar verbalmente ou depender do trabalho espiritual. É a nossa conexão com Ele por meio do dom da fé que Ele nos dá que garante a nossa salvação. Conectados a Jesus, estamos seguros. Sem conexão com Ele, todos os milagres e grandes obras não provam nada. Se separar de Cristo é a base de toda a miséria dos condenados. Ser cortado de toda a esperança de beneficiar-se de Cristo e de sua mediação. A verdadeira fé em Cristo é testada pela obediência à vontade do Pai. Apenas dizer Senhor, Senhor e alegar crença não é o suficiente. Também é necessário seguir e obedecer aos mandamentos do Senhor. É possível adquirir um vocabulário religioso, memorizar vários versículos bíblicos e hinos religiosos, mas ainda assim falhar em seguir a vontade de Deus. Aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo têm o Espírito de Deus vivendo dentro deles. Com a ajuda do Espírito Santo, somos capazes de compreender e seguir a vontade do Pai. Romanos capítulo 8, verso 9 nos diz: No entanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O amor de Deus em seus corações os motiva a obedecer a Deus e a servir aos outros. Romanos capítulo 5, verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo Ele nos concedeu. Uma vez que a porta se fecha, ela nunca mais se abrirá novamente. No entanto, algumas pessoas mantêm a esperança de que a porta possa se abrir. Mas não há nada nas Escrituras que justifique tal expectativa. Portanto, todos aqueles que ouvem estas palavras e as colocam e praticam serão como um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram naquela casa. No entanto, ela não caiu, porque estava fundamentada sobre a rocha. E todos aqueles que ouvem estas palavras e não as praticam serão como um homem insensato e estúpido, que construiu sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram naquela casa, e ela caiu, e foi completa a sua queda. Os ouvintes de Cristo podem ser categorizados em dois grupos: aqueles que ouvem e seguem os seus ensinamentos, e aqueles que ouvem, mas não seguem e não agem de acordo com eles. Ouvir a Cristo não significa apenas ouvi-lo, mas obedecê-lo. O Senhor estava ilustrando um ponto principal. Nossa profissão de fé em Cristo será testada diante de Deus. Aqueles que confiaram em Cristo e provaram a sua fé através da obediência não têm nada a temer. Sua casa está fundamentada sobre a rocha. Mas aqueles que professam confiar em Cristo, mas não obedecem a Deus, serão condenados. Não podemos ignorar leviamente esse sermão, pois foi Deus quem nos deu. Devemos ouvir a sua voz e nos submeter à sua autoridade, pois todos seremos julgados. Quando Jesus terminou de falar essas palavras no monte, as multidões ficaram surpresas e impressionadas com seu ensinamento, pois ele ensinava como alguém que tinha autoridade para ensinar, e não como seus escribas, que dependiam de outros para confirmar sua autoridade. O apóstolo Paulo descreve esse relacionamento íntimo com Deus em Filipenses capítulo 3, do verso 8 ao 10. Sim, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que procede da lei,
mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer o poder de sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Portanto, para servir a Deus de maneira aceitável, devemos cultivar um relacionamento íntimo com Ele. Devemos conhecer a Deus em espírito e em verdade, buscando-o com todo o nosso coração, alma, mente e força. À medida que nos entregamos a Ele e permitimos que Ele transforme nossas vidas, experimentaremos a plenitude do seu amor, alegria e paz, e seremos capacitados a servi-lo com fidelidade e eficácia. Que cada um de nós possa buscar a servir a Deus de maneira aceitável, conforme os princípios que foram compartilhados nesse conteúdo. Que o nosso coração esteja cheio de reverência e submissão genuína e dedicação, um sacrifício e um relacionamento íntimo com o Pai Celestial. Que possamos ser verdadeiros adoradores que honram e glorificam a Deus em todas as áreas de nossa vida. Louvamos a Deus por você nos acompanhar até o final desse vídeo. Que o Senhor seja sobre tua vida e tua casa e tua família. Deus te abençoe, a graça e paz, e te espero no próximo vídeo.